Olá, eu sou Ivan e eu quero comentar a prova de matemática da FUVEST Teste aplicada em novembro de 2008, tá bem? Para ingresso em 2009. Seguinte, novidades aí, né? A primeira é uma novidade sutil, mas acho que vocês perceberam. É uma prova que trabalha com bastante ênfase em geometria, especialmente plana, tá certo? Isso aqui é uma novidade, né? Apesar de que historicamente a FUVEST privilegia, né? Tem um apreço por questão de geometria e tal. Nessa prova houve uma incidência bem significativa desse tópico, tá? A despeito disso, o modelo em geral é praticamente o mesmo, né? Em termos de modelo de questão, quer dizer, são questões que são simples, que trabalham com conceitos enunciados que são simples, né? E que exigem do candidato que ele tenha uma desenvoltura em talvez mais do que um assunto, né? Isso é interessante porque, no final das contas, você não tem que fazer a questão só por um jeito, como alguns vestibulares propõem. Você pode fazer por mais de um caminho. E quando você domina a matemática de fato, você consegue, ou por plana, ou por analítica, ou por porcentagem, né? De repente fazer uma mesma questão, por caminhos diferentes, né? Bem na cara da FUVEST. Bom, seguinte, tem umas questões que eu queria comentar com calma com vocês, né? Em especial, essas primeiras que aparecem aqui na prova, de 71 até 73, né? São questões que são mais ou menos clássicas da prova, eles só mudaram praticamente os números, mas trabalham com releituras de questões passadas, né? O que é legal da FUVEST? Você percebe que com uma boa interpretação e com um conceito bem focado e bem, nada muito extravagante, você consegue matar a questão de um jeito mais ou menos simples e objetivo, tá bom? Essa primeira aqui trabalha com uma matemática financeira, bem simples na verdade, trabalha com porcentagem em juros, né? Não acho que o problema, você percebia claramente que era só comparar os montantes que ele acumulava no final do período de aplicação, ou até o juros direto, você direto chegava à resposta que era R$600, tá bem? A mesma coisa na questão 7.2, geometria plana, né? Uma questão clássica, manjada, só você perceber que havia triângulos que eram isósceles e a partir daí você podia perceber que havia o teorema do ângulo externo, né? 3 vezes. Aí você matava direto essa medida que ele pedia de um ângulo, certo? Π menos 2 alfa terços, né? Que era a resposta. É uma questão que já caiu com outros formatos, com outros números, né? Mas é um remake de uma questão antiga e não acho que houve problema, tá bom? Você que se preparou e tal, mandou bem, tenho certeza. Essa questão 7.3, né? Você percebe aí que existe aí uma predileção por polinômio, em especial o teorema do resto, né? Nada novo, uma questão já manjada, né? Apesar de que é uma questão bonita porque é questão simples, né? Então a pessoa que manjava o teorema do resto em profundidade, quer dizer que entendia onde aplicar, né? Sabia aplicar variações dele, fez sem nenhum problema, dava menos 6 no final a resposta, tá bem? Bom, a 7.4 merece comentário à parte, né? É uma prova, é uma questão que é um pouco mais criativa, né? É mais exigente e tal. Ela mistura a lei dos cossenos, que é um tópico bem específico de geometria plana, com PA, né? Aquela questão de trabalhar com 3 termos, né? Em que você espelhava os termos a partir do termo central. Então você percebia ali, chamava o central de B, por exemplo, o próximo de B mais a razão e o anterior de B menos a razão. No final calculava o termo central, que era 5. Lei dos cossenos, uma equação que nem era de segundo grau, era de primeiro grau. No final, razão dava 2. Você matava a questão com o produto dos comprimentos que ele solicitava, tá bom? Isso aí, então, perfaz a primeira parte da prova, né? Na sequência, vem uma questãozinha mais ou menos, bem mais braçal, mais trabalhosa, eu diria, da prova, né? De logaritmos, uma equação logarítmica, né? Com propriedades e tal, mas também nada exorbitante. Uma questão, para quem estudou, fez com certeza, né? 7.6, na minha opinião, a questão mais bela da prova, porque mexe aí com uma questão que tem pelo menos 4 ou 5 modos de fazer, né? Eu acho que o mais breve era você perceber que havia a possibilidade de montar uma rotação desse pentágono e você observava que essa área que ele solicitava era exatamente 1/3 da área de um hexágono que você pegasse da figura, né? Tem muitos modos de fazer, você pode montar um triângulo, 3 triângulos, separar em partes, né? Mas acho que o mais simples era perceber que isso aí dá 1/3 de uma área de hexágono total, tá bom? 7.7 mexe aí com uma questãozinha de geometria analítica, apesar de que isso que é legal da FUVEST, né? Você percebe que a equação da circunferência que ele dá é só para você praticamente montar a figura. Uma vez que você montou a figura, você vai para a geometria plana, percebe que ele pede, na questão teste, claro, né? Ele pede que você encontre direitinho ali aquele que dá o perímetro maior, que é claro que é a figura simétrica, você percebeu até pela sua intuição, né? Sem fazer conta nenhuma. Ela começa em analítica, acaba em plana. No final você marcou a resposta aí, ele pede o perímetro, certo? Apesar da raiz e tal, sem grandes complicações, tá? Gente, quase acabando a prova, 7.8, uma questãozinha aí. Basicamente fórmula, né? Mexe aí com mais de uma letra, mais de uma incógnita, ele pede uma relação no final, mas é o clássico. Volume de esfera, semisfera na verdade,
volume de core, volume de cilindro. Equacionou, encontrou a relaçãozinha, no final ele pede uma razão, né? Nada mais simples. 7.9 era uma questão que é típica de FUVEST, de estudo de demais vestibulares, né? Que é uma questão que mexe com geometria posicional, geometria espacial, né? Ele pede uma construção. Se você conseguisse montar a figura na cabeça e transpor para o papel, com Pitágoras você matava, apesar de que de fato a gente concorda que a leitura disso não é uma leitura tão imediata quanto uma questão, né? Contas anteriores, né? Então você tinha que ter uma percepção espacial um pouco mais apurada, né? Mas a conta em si não era uma complicação, tá? Espero que você realmente tenha feito, tá bem? A última questão que ele passa é a questão 80 de probabilidades. É uma questãozinha aí que é até meio manjada, na verdade, né? E o que é legal da prova? Só depende de interpretação. Então você monta o seu modelo matemático na cabeça, monta uma tabelinha, cria situações que são possíveis e no final, né, monta a situação que ele pede em número primo, tá bom? Ao montar esse quadro de possibilidades, o que você vai perceber? Que tem poucas possíveis combinações, tá? Então no final é só você contar quantos eventos serviam com soma prima, números consecutivos, num espaço amostral com 36 possíveis resultados, tá bom? No geral, o que a gente percebe aí? É uma prova que é bem cara de FUVEST, é simples, com contas que são simples, mas o cara tem que ter um domínio mínimo da matéria para poder se balizar e fazer as questões, né? O que é legal? É uma prova que é focada aí pra gente que vai prestar humanas, exatas, né, e biológicas. Então o cara tem que manjar o mínimo e numa segunda fase eles percebem que podem pegar um pouco mais pesado, tá? Mas no geral, quem manja o básico, né, porcentagem, manja um pouquinho de geometria, manja de Pitágoras, faz um cálculo de áreas, né, que não são coisas sofisticadas, mas que claro, o cara tem que ter um preparo aí, né, tem que ter feito questão, tem que ter estudado e conhecer os teoremas e tal. No fim das contas, o cara consegue fazer aí boa parte dos testes, tá bom? Eu fiz o comentário da versão V da prova, tá? Caso você queira conferir as demais, o pareamento com as demais questões, você pode checar no nosso site, tá bom? Inclusive com a resolução completa de cada questão, tá bem? Obrigado, espero que você tenha mandado bem. Abraço!